Hoje é uma live, todas são importantes, né? Mas essa é especialmente importante, que é um assunto que veio à tona nessas últimas semanas e que a gente precisa discutir de forma muito clara para que todo mundo, a minha intenção, a nossa intenção é que todo mundo saia hoje daqui às 7 horas da noite sabendo verdadeiramente quais são as causas das queimadas no Pantanal, o que está acontecendo no Pantanal e como a gente pode de fato ajudar, como é que a gente pode mudar esse cenário, certo? Então fiquem ligadinhos aí. Oi Pri, boa noite, Bruninha, Denise, Uli, que legal, bom ter vocês aqui. Vai chamando os amigos, Dona Marlene, tô esperando somente a Linda Ali entrar na sala para a gente iniciar, tá bom? Amanda, bem-vinda, Amanda. Aí, como sempre, tá? Como sempre a gente faz, vão colocando suas perguntas. Boa noite, vovô. Vão colocando suas perguntas, tá bom? Aqui. Eu vou anotando. Vegas em Ação, já entrou. Golviga, boa noite, Vegas. E vão colocando suas perguntas. Se não der para fazer durante, tá? A explanação da Linda Ali, eu faço depois, tá bom? Mas a gente vai fazer todas as perguntas. Melhorou, Elô? Vou falar mais alto. Rayane. Deixa eu ver se Lili já entrou. Ainda não. A gateira ativista, nata, de Salvador. Que bom estarmos todos juntos novamente. É sempre maravilhoso. Amanda, show, Linda Ali, representando nossa classe. Engenheiras em Ação. Ai, que legal, Amanda. Eu vou falar mais alto. O meu áudio está no máximo aqui. Hoje eu tô sem fone, mas vai rolar. Viu? Chamem os amigos da escola, Bruninha e Raíssa. A live de hoje é uma live de educação ambiental, então é importantíssimo que crianças estejam presentes aqui na sala, manda o aviãozinho para os amigos, faz chuvinha de coração para o Instagram entregar para mais pessoas, tá bom? E esse conteúdo chegar ao máximo de pessoas possível. Tô só aguardando ela entrar. Vão entrando. Melhorou meu áudio? Vocês estão... Vegas em Ação, tá tudo ok? Então tá bom. Cadê o Arapias? Rogério, bem-vindo, Rogério. Sara, bem-vinda. Vamos lá, pessoal. Pois é, Sara. E o sofrimento... O sofrimento está exacerbado, tanto dos animais, inclusive das pessoas que estão nos grupos de resgate. Então a gente vai explanar tudo para vocês. Linda Ali, eu já vou adiantando aqui para vocês, a Linda Ali ela é engenheira ambiental e especialista em direito animal e urbanístico. Então ela é bem preparada para falar sobre o assunto, por isso que eu convidei, tá bom? Então a intenção dessa live realmente é educar, porque como eu sempre digo, nós somos muito mal educados, e é no sentido estrito da palavra mesmo de educação. Como assim mal educados? A gente não recebe noções de educação ambiental efetiva nas escolas. O seu filho, o seu sobrinho, a sua sobrinha, você acha que eles entendem como funcionam os biomas do Brasil, do mundo? Você acha que eles sabem, aprendem realmente quais são os impactos das nossas ações no meio ambiente que a gente vive? Não, nem eles sabem, nem a gente sabe. Então, assim, a gente precisa fortalecer a educação ambiental no nosso país, introduzir nas escolas, não só lembrar do Dia da Árvore, no Dia da Árvore, sabe?
tem que estar presente no currículo escolar para que a gente consiga mudar essa realidade. Linda ali vai dar uma explanação muito didática, desde o comecinho, tá? O que é o Pantanal, qual a importância dele para o Brasil e quais são as causas das queimadas, o que é que provoca, né? E como a gente pode fazer para realmente ajudar, quais são as formas, né? Porque a gente reage com as fotos terríveis que estão aparecendo, mas na verdade ninguém sabe o que fazer, não é verdade? A gente fica, salve o Pantanal em chamas, isso é um absurdo, mas no fundo fica todo mundo aqui impotente, sem realmente saber o que de fato pode fazer a diferença, tá? Então a nossa intenção aqui é que a gente reflita e saia dessa nossa discussão, dessa nossa conversa, reflexivos, diferentes e melhores, tá bom? O planeta tem pressa, exatamente. Michele, bem-vinda. Gente, Arpias entrou? Acho que não. Pecuária assassina. É isso aí. Amanda, não fazer só ações pontuais, o que a maioria das fundações de meio ambiente faz, dia da árvore, dia da água, justamente é ineficiente, né, Amanda? Já entrou, Paty? Cadê? Peraí. Dá um oi, linda ali, que eu não vi você entrando. Me empolguei aqui, achei. Acabei de chamar. Simbora, pessoal. Olá, boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Tá ótimo, tá bem alto, tá ótimo. Ainda então, vamos começar. É um assunto fechado, triste, que veio à tona nessas últimas semanas, né? Que todo ano acontece, mas esse ano parece que foi o pior episódio. Você vai explicar direitinho pra gente, eu tenho certeza que a gente vai aprender muito com você hoje. E pessoal, você estava no nosso propósito, que é a gente fazer uma educação aqui agora nessa live, para não ficar nada muito superficial, para que de fato todo mundo saia daqui entendendo como acontece tudo e o que a gente pode fazer para resolver esse problema, tá bom? Então, eu passo a palavra para você, já te apresentei, pode fazer as considerações iniciais e após a sua apresentação, fale um pouquinho da sua atuação e aí você pode começar explicando para todo mundo, né, o básico, o que é o Pantanal, qual a importância dele aqui para o nosso Brasil. Isso, boa noite, pessoal. Flávia falou agora, né, desse episódio que está acontecendo quase que inédito, né? Na verdade, é o segundo maior episódio de fogo e queimadas no bioma Pantanal, né? A gente teve outro caso, né, que foi, e não faz tanto tempo assim, inclusive provocadas, né, pela ação do homem também, pela ação antrópica. E a gente tem o Pantanal Mato Grossense, né, correspondendo a 2% do território do Brasil. E 2% a gente pode pensar que é pouca coisa, mas assim, perto da nossa extensão territorial, né, é muita coisa, é enorme. E são mais de 120 mil quilômetros, né, de território que o Pantanal abrange. E para vocês terem noção, só Portugal tem 90 mil quilômetros, ou seja, é maior que Portugal, né, mas um terço a mais. E toda essa extensão aí está correndo esse risco. E continua, né, correndo esse risco. Tem muita gente que está dizendo que está fazendo oração e correntes e dança da chuva para que as chuvas assolem, né, de forma boa aquele local, aquela região, mas existem uns dados assim, ambientais que, infelizmente, trazem, né, toda uma pegada um pouco mais realista e pessimista, na verdade, mais pessimista, né, para esse caso. E aí, quando você substitui, aí eu vou dar um exemplo do que está acontecendo lá nesse momento, né? Eu acredito que assim, as pessoas estão por dentro, assim, pelo que a mídia vem noticiando, né? Tem muita questão sendo colocada a questão da ausência de atitudes enérgicas do poder público, do governo federal, enfim, os brigadistas, né, que estão lá, eles são pouquíssimos. E aí tem toda essa situação da supressão do solo que ocorre, né, como principal fator. O que acontece? O solo ele é suprimido para que aquele espaço dê lugar a outro espaço que não é o ambiente natural.
né? Não só no bioma Pantanal, mas está acontecendo isso no Cerrado. O Cerrado está queimando nesse momento também, né? Existem dois tipos de queimadas, né? Que é a queimada natural e tem a provocada. Só que nesses ambientes, quase que em totalidade, todas as queimadas são provocadas pela ação do homem, em função do agronegócio, né? E aí, como assim em função do agronegócio? Não é porque o governo está passando a boiada, né? O governo não está fazendo essas ações, mas já é uma coisa que vem acontecendo, né? Há muitos e muitos anos de maneira sistêmica. E dessa vez, o desmonte ambiental que está acontecendo também está prejudicando, né? Prejudicando ainda mais esses biomas. Né? A Amazônia também está em chamas constantemente, todos os anos existem picos enormes, né? Cada vez maiores, ano após ano a gente se depara com essas situações. E aí, quando você trabalha numa perspectiva de substituição, aí eu vou falar na parte de meio ambiente, né? Na substituição de um tipo de solo nativo, de mata de planta nativa, por um solo que ele vai ser utilizado com outras finalidades, ou seja, para virar pasto, para virar soja, para virar trigo, grãos, né, em termos gerais, que são provenientes, né, da ação e do trabalho da agricultura vinculada ao agronegócio. Isso acaba trazendo, né, um empobrecimento bem forte daquele solo. Então, ele vai passar por todo um sistema de erosão, de assoreamento, porque as barreiras naturais, a proteção natural do solo, ela não vai mais existir. E isso acaba prejudicando também os rios locais. E lá naquela região existem os rios, né? Ela é toda abastecida de rio, na verdade é uma depressão. A maior parte do Pantanal ali, onde tem esses leitos de rios, é uma grande depressão, e esses rios têm vários afluentes, né? E o que acontece é que eles têm naturalmente um período de estiagem, de seca, não completamente seca, né? Porque quando a gente fala em Pantanal, lembra logo pântano, né? Como tem nos lugares, nas florestas americanas, mas a gente não tem isso aqui. Não é dessa forma que o Pantanal sobrevive, não é através dos pântanos, né? Existem as cheias dos rios, um período de cheias, que geralmente ele acontece de outubro a novembro, né? Só que o que vem acontecendo aqui, ainda que naturalmente, naturalmente também com a interferência assim, das questões climáticas, do aquecimento global, enfim, tudo isso que vem de maior acontecendo já traz todo esse desmonte aí da própria natureza, né? Onde o que poderia estar acontecendo, né? A tendência natural das chuvas chegarem e as cheias dos rios, né, acontecerem nesse período, que acontece somente no finalzinho de outubro, comecinho de novembro, assim, que é um período tão curto já no ano, e já tá sendo reduzido, né, porque esse período ele está se reduzindo cada vez mais, ano após ano. Além disso, tem toda essa questão do aumento, né, do aumento fortíssimo do desmatamento, né, não só nesse bioma, e aí eu repito, porque na Amazônia, o desmatamento que é provocado lá acaba trazendo consequências para o restante dos biomas no Brasil, por exemplo, né? No sentido de que as chuvas elas vão cair com menos frequência, né? Porque todo aquele processo que as árvores fazem para trazer a chuva, e que a Amazônia acaba produzindo grande parte disso, né? Fica prejudicada, né? Em função do mesmo fim, da mesma finalidade. E aí existe, né, como eu falei, esse fogo natural e esse fogo provocado, onde nesse contexto, quase que totalidade, 98%, acho que os últimos levantamentos foram assim, são de fogo provocado pelo ser humano, né? E aí existe uma diferença, né, entre queimadas e incêndios, né? E essas queimadas, elas são controladas, né? Algumas delas, queimadas controladas formadas pelo cartel do agronegócio. O que eles fazem? Eles têm uma área e o nosso Código Florestal, ele traz no Cadastro Ambiental Rural, né, uma necessidade de preservação de uma parte do bioma da mata nativa, do que tiver ali no local. E aí a gente tem toda essa cadeia, né, de corrupção que existe, inclusive, dentro desses órgãos, né, ambientais, que já está tão defasado, o governo já está desmontando os órgãos ambientais, já retirou o poderio dos fiscais ambientais também, colocou o exército, né, para trabalhar, inclusive, enfim, tirou profissionais, pessoas ali, e está fazendo todo esse desmonte. Então fica bem difícil, porque quando eles fazem essa queimada controlada, que é para você tirar uma clareira em específico, o fogo acaba se alastrando, né, e eles não são brigadistas, eles não sabem como fazer, porque eles também não têm intenção de queimar tudo para não queimar os próprios bichos, né, nem a própria lavoura, nem... Enfim, os bichos que eu falo, não os do Pantanal, não sei se eles se importam, mas o gado, no caso, né? E os bichos que eles exploram para todo esse sistema. E aí tem essa necessidade, né? Tem um período de chuvas naturalmente que ocorre, e nesse momento,
né, existe, infelizmente, uma previsão de que a chuva só vai vir lá para o finalzinho de novembro. Por mais que a gente pode, a chuva mesmo, né, que consegue fazer com que todo esse percurso do rio melhore, que o leito do rio suba. Acontecem casos isolados, né, pancadas de chuvas isoladas, porque se trata de uma floresta, mas é justamente isso, né, que a questão dos rios mesmo, que precisa subir, precisa abastecer os demais, porque existe toda uma biodiversidade ali que depende desse rio, né? Então os animais precisam beber água, eles precisam ter o mínimo, né? As plantas precisam respirar e tudo isso depende dos rios. E a gente não sabe muito como lidar quando a gente vê esse tipo de desmonte de situação, né? Os ativistas principalmente, que a gente está num período político que faz até medo, né? Você se posicionar, mas você tem que se posicionar. É uma questão vital, é muito difícil mesmo. Enfim, a região do Pantanal, né? Ela tem uma característica muito especial, né, de pouquíssimo assim, a questão dos brigadistas, vamos falar um pouco nessa situação, de pouquíssimo incentivo de controle ambiental. E aí, na verdade, a gente tem isso na maioria dos nossos biomas. Aqui na Paraíba mesmo a gente tem resquício de Mata Atlântica, né? E a Mata Atlântica aqui hoje, eu acho que só tem uns 7% do último levantamento do que tinha quando os dados começaram a ser levantados, né? Que é muito rápido, assim, a supressão vegetal, em nome, aqui no caso do urbanismo, né? E também da monocultura de cana. A gente tem muito isso aqui no Nordeste. E aí o Pantanal hoje, pelo menos até ontem, estava com 168 brigadistas. Olha, 168 brigadistas para fazer todo esse trabalho. E mesmo que esse fogo todo fosse apagado, né? Como que ia fazer isso? E todos esses animais que já passaram por isso, já morreram, né? Tem equipes de veterinários indo até lá, equipes de outras pessoas, voluntários, brigadistas também, que estão lá para ajudar, tentar fazer alguma coisa nesse sentido, mas o que eles relatam, né, são relatos muito tristes, que a gente vê assim, o sofrimento, né? Que eles passam pelas áreas devastadas e não tem mais o que fazer, porque os animais já morreram, né? A fauna e a flora também já está péssima, não tem, aí eles vão para os lugares onde os incêndios ainda estão ocorrendo, ou seja, eles se arriscam nesse sentido, né, para tentar salvar os animais que ainda estão agonizando, né, que ainda estão vivos, desidratados. E aí tem uma experiência muito, muito triste, né, que uma veterinária que está indo lá, eu vi na internet esses dias, que ela relatou que num desses focos eles colocaram um potinho com água, né, para ver se isso atraía um macaco prego que eles tinham visto, para poder fazer os primeiros socorros dele, né, e algumas aves, alguns pássaros. E até as abelhas e outros insetos pequenos correm, assim, desesperadamente para um potinho de água, assim. Então, é muito desesperador, né? Então, o governo, né, anunciou, nesse meio tempo, um bloqueio de 60 milhões de recursos que seriam destinados ao combate às queimadas. Depois de 6 horas, mais ou menos, umas 5 horas, eles voltaram atrás, né, por causa da pressão popular e tudo isso. Mas a gente vê a intenção, né? A gente vê onde é que tudo isso está batendo. E a gente sabe também do trabalho todo, né, que faz com que na verdade, é um destrabalho que a gente vê, né, que realmente eles têm muita culpa, e digo isso em relação aos políticos, né, no caso da esfera federal, nesse caso que teriam esse acesso também, mas a gente tem vários outros problemas aí, outras questões que vão além, né, dessa responsabilização, porque isso já acontecia antes do governo Bolsonaro. Né? E agora está sendo potencializado, porque eles estão realmente aproveitando para fazer toda essa situação. E é muito difícil para esses brigadistas, esses veterinários, esses voluntários que estão indo lá. Imagina a gente que resgata um gato e a gente fica em desespero que não sabe o que fazer com aquele gato. E aí eles estão tendo que tirar onças, eles estão tendo que tirar aves silvestres grandes, enfim, jacarés. E aí, olha a dificuldade, né, de se conseguir suporte para tudo isso, e tudo isso de maneira voluntária. É muito complicado, né, conseguir, porque geralmente não vai ter o recurso e tal. E aí a gente precisa saber que para apagar o fogo vai ser inviável, né? Nesse momento, pela dimensão de tudo, pela dimensão do fogo, né? Até onde isso chegou. Então fica muito difícil mesmo apagar pelas chamas. A gente já tem que se conformar que aquilo ali vai ser consumido, né? Já foi muita coisa consumida e a única maneira de combater esse fogo é pela prevenção. Então, o que já está sendo consumido vai ser consumido, infelizmente. E para se reflorestar uma área, principalmente de um bioma tão rico quanto o Pantanal, é muito, muito caro, trabalhoso e demorado. E lento. Né? E a gente sabe que
do jeito que está, ninguém vai investir muito nisso aí não, mas no governo federal a gente vai ter essa dificuldade. Então, tem um discurso liberal padrão, né, que coloca sempre essa ideia de que o agronegócio, ele carrega o país nas costas, né, é a fonte de renda das pessoas, gera empregos, a força motriz da economia, né, que o Brasil tem a legislação ambiental mais rigorosa, e aí teve a declaração do presidente, né, também, que ele falou que ele falou essa semana que, não sei se eu não lembro exatamente o termo, mas que a gente está de parabéns, né? O Brasil está de parabéns pelo tipo de política que a gente aplica para o meio ambiente aqui. Aí aqui tem gente falando, o agro é morte, né? O agro, além de ser morte, ele não é tech, ele é lobby, né? É uma questão de lobby, é muito forte aí. Então, tudo isso, né, acabar se a gente, aí ficam dizendo que as ONGs querem acabar com a economia, que vocês querem acabar com um complô vegano, colocando, enfim, eu já ouvi muita coisa muito absurda, assim, que a gente realmente não tem mais como eles mascararem uma coisa que está na nossa cara, na nossa frente, né, inclusive de quem não é vegano, de quem, enfim, de todo mundo tá vendo isso e se indignando. Quem é que quer ver os bichos morrendo assim, mesmo que não tenha, né, esse vínculo moral, ético, enfim. E aí, quando a gente fala sobre os impactos, né, e as restrições causadas, né, pelo agronegócio, a gente fala também de que forma a gente faz política, né? E aí não estou falando de politicagem, que é o que está implantado, né? A politicagem de troca de favores e tudo mais. Mas a gente está falando de política, né? A questão social toda, ela esbarra nessa questão da política. Então a gente precisa muito fortalecer essa ideia, né, da política em si como a saída, né? Como a gente trabalha isso. E aí a política que eu digo é como a gente faz a nossa participação popular, né? O Rio lembrar o rio que tem, né? Lá tem um leito enorme que reabastece os demais, né? Os afluentes desse rio, eles têm esse período necessário para poder sair da estiagem e subirem. Então, o período das cheias, né, que é de outubro a março, ele pega até comecinho de março, na verdade, que deveria assistir ali. Depois desses períodos, né, de inundação, os rios eles voltam para o seu estágio normal, digamos assim, com os leitos mais normais, mais secos, né, deles, normais daquela região. E a vegetação densa, né, que é formada, chamada de capão lá, né, são os capões daquela região, eles têm toda uma biodiversidade que precisam daqueles rios, né, e como esses rios já estão super assoreados nesse período, esse inclusive é o último período do estágio de assoreamento, né, que é setembro, já que em outubro começaria novamente a estação de cheia, então ele passa por toda essa transição. Assoreamento é o que, Linda Li? O assoreamento quando existe uma supressão, né, que pode ser, por exemplo, a gente tem a extração de areia nos rios, né? Empresas que extraem areia, elas às vezes extraem tão exacerbadamente que acaba tirando uma quantidade grande, isso vai prejudicar o leito daquele rio. Aí tem a questão também da supressão da mata ciliar, que provoca o assoreamento, que é aquela mata que está no entorno do rio ali, que é super necessária para que aquele rio ele não entre em estado de assoreamento, ou seja, que ele não diminua o seu curso, né? Não diminua o seu volume e o que ele atinge. Então tem tudo isso que provoca, né, essa disfunção dos biomas ali, do bioma ali, né, e da biodiversidade que está estabelecida. Então é muito importante, né, que esses rios eles permaneçam enchendo para que se mantenha, né, aquela questão da biodiversidade local, né, e ele forma berçários de árvores, aquele espaço tem berçários de árvores, aquele espaço tem uma gama de espécies, inclusive únicas no mundo, né, que a gente está perdendo. E tudo depende mesmo dessas cheias, né, que elas vêm diminuindo. Então, grande parte das intervenções humanas, né, dentro do entorno do Pantanal estão gerando esse efeito de borda. E aí o efeito de borda que é pior do que essa questão das secas. E aí o efeito de borda é gerado por quê? O que é o efeito de borda? É quando eu pego uma área determinada, tiro a mata nativa, né, tiro a floresta dali e faço essa supressão vegetal para qualquer finalidade que seja, geralmente é do agronegócio, né, você vai plantar monocultura ou criar pasto, né. Quando a gente faz essa supressão vegetal, a gente acaba retirando a proteção da borda daquela mata, ou seja, ela vai diminuindo porque ela vai ficando mais fragilizada e mais vulnerável, porque ela não tem, eu estou aqui, então aqui eu tenho uma barreira. É como, vou fazer uma comparação grotesca aqui com o coronavírus, né? Eu tenho aqui, estou eu, aí tem uma máscara, aí tem uma parede de acrílico
e tem uma distância de 6 metros. O efeito de borda ele funciona assim, é como se a gente tivesse a distância, tirasse a distância de 6 metros, tirasse o acrílico e deixasse a máscara, dependendo do avanço, né? Então, isso vai diminuindo, assim, a proteção daquele espaço. Daqui a pouco, vou tirar um pouquinho mais aqui e tiro a máscara. E aí fica muito mais vulnerável, e aquelas plantas, elas começam a se formar com mais defeitos, uma deficiência nutricional do solo, né? Que vai acontecer ali, vai trazer essa deficiência para as plantas também, consequentemente para a fauna também, né? Não só a flora, mas a fauna também, dentro desse bioma, e vai gerar esse efeito que é de potencialização grotesca, né? Dentro do que a gente entende por supressão vegetal. Infelizmente, é o que vem acontecendo. Então, o que tem ali? Monocultura de soja, de algodão, cana-de-açúcar, na região do Pantanal, para além do pasto, né? Porque a gente precisa entender que o agronegócio, a pecuária, inclusive, né, especificamente, ela não só faz pasto. Então, as queimadas, elas não funcionam somente, elas não servem somente para criar pasto, elas funcionam para criar monocultura, né? Pasto, para clarear as ideias, que tem crianças aqui também, Raíssa está aqui. Pasto, a vegetação para o gado comer, não é isso? Isso. Quando você tirou a mata natural, as plantas, a floresta toda, né? E coloca ali os bois para comerem o pasto, que aquele espaço está servindo para aquilo. Só que esses bois, eles precisam de ração também. E tem a exportação, uma demanda enorme de exportação que a gente precisa manter, né? Para manter o econômico no sistema todo, que precisa também desses grãos, né? E aí vem trigo, sorgo, milho, e lá no Pantanal tem muito forte ainda a cultura da cana, como a gente tem aqui muito forte no Nordeste, e a soja também, né? Tem o milho, então, além de tudo, né? E isso, na verdade, não vai para as pessoas comerem na maior parte da... E aí tem ainda a questão dos insumos, né? Os insumos de agrotóxico também, que aí acabam indo para o leito dos rios de maneira indireta. Eles também despejam esses insumos nos rios, e aí isso também está no solo, isso empobrece muito aquele solo, e depois o solo não se recupera mais, a floresta ela não volta tão fácil, né, para o seu estado inicial, e esses espaços eles são abandonados depois que eles deixam de ser produtivos, porque o solo deixa de ser produtivo por um tempo, depois de um tempo, né, sendo explorado. Ele é tão explorado que ele deixa de ser produtivo. E aí ele é abandonado e a floresta não volta, ficam aquelas clareiras ali durante muitos e muitos anos, e é muito difícil de recuperar. A não ser que fosse um trabalho muito intensivo, né, direcionado, que é muito caro e que aí o governo teria realmente que investir em alguma coisa nesse sentido. Então, por isso que é importante que o passivo ambiental, né, que na verdade são os gastos ambientais de um produto, de determinado produto, independente de ser de origem animal ou não, que os gastos ambientais para que aquele produto seja levado até nós, né, numa prateleira, numa gôndola de supermercado, seria importante que esses produtos, eles pagassem, né, inclusive de acordo com o tipo de atividade, né? Quanto mais poluidora, devastadora, enfim, aí ele teria que realmente arcar com os gastos, né? A gente tem um dado muito, muito gritante de que se somente 2%, eu vou falar da pecuária, se somente 2% do passivo ambiental entrasse, né, para que essas empresas tivessem a obrigação, por exemplo, eu tenho um frigorífico e esse frigorífico, para comercializar, para colocar no mercado um produto, eu vou ter que pagar o passivo ambiental desse produto num montante de somente 2% do que eu gastei. Ou seja, se eu gastei, sei lá, uma infinidade de água, se eu acabei com o solo de maneira irreparável, se eu fiz várias coisas, se eu colocar somente 2%, eu não consigo pagar os impostos, as taxas. E as pessoas não conseguem comprar, porque o produto vai subir o preço e aí o mercado quebra, o agronegócio quebra. Ou seja, ele não tem nada de sustentável. Existe todo um discurso de sustentabilidade dentro do agronegócio já, porque existe essa cooptação também, né? Porque eles têm que se adaptar. As pessoas vão tendo a informação, as pessoas vão boicotando as coisas e eles vão tentando empurrar mais coisas para a gente, né? Nesse modelo todo. Então, tem a questão da taxação desses custos, que é muito necessária acontecer. E eu vi também que aqui tem muita gente colocando que tem a questão do consumo da carne, né? Das pessoas que consomem carne serem os maiores responsáveis. Aí eu vou falar... O que isso tem a ver, Lindali? Diz aí. O que eu acho, né? Eu penso que essas pessoas, na verdade, elas são vítimas também. E eu vou colocar aqui a polêmica, né? Por quê? Porque quem é o verdadeiro inimigo dos animais e do planeta e da gente mesmo, né? Das pessoas que querem viver em paz no mundo. Quem é o verdadeiro inimigo? E aí é uma reflexão que eu proponho a todo mundo, né? Será que é aquele camponês ali que está fazendo
sei lá, criação de galinha poedeira, que é aquele camponês que tem ali o seu gado que ele cuida, enfim, que ele culturalmente já aprendeu a fazer isso. Será que é o capataz do fazendeiro que atira no ambientalista, que atira nos índios? Será que essa pessoa é o inimigo? Sabe? Então, a Heloísa respondeu aqui, capitalismo. Ó, não fui eu, foi ela, sabe? Ela falou aqui. E aí a gente tem toda essa questão, né, da gente entender, a gente precisa compreender quem realmente são os inimigos para que a gente não deixe eles lá por cima da carne seca, usando essa expressão, zombando mesmo, porque é isso que literalmente estão fazendo, né? Enquanto a gente ataca quem está mais oprimido, na verdade, que são as pessoas que fazem isso acontecer, nessa concentração de renda. É isso mesmo, Luísa. Existe uma concentração que vai para essas pessoas, que vai para essas empresas, né, para essas companhias todas, e as pessoas acabam sendo mão de obra. Então, a mão de obra, formulando melhor, a mão de obra é realmente a culpada por tudo isso? É o verdadeiro vilão? É o maior vilão? Né? Então, o agronegócio é o vilão. E o agronegócio que traz essas funções, né, que faz tudo isso. Então, existem 42, eu acho que até o momento são 42 bilionários no Brasil. E durante esse período de pandemia, a fortuna desses 42 bilionários, apesar de todo o problema social e o caos social instalado, e as pessoas passando fome, toda essa situação que a gente vem tendo que enfrentar no momento, o capital dessas pessoas subiu, 42 pessoas. E, gritantemente, a maioria dessas pessoas estão ligadas ao agronegócio. Então, elas tiram dinheiro da gente, da natureza, do povo, né, em benefício próprio. E elas não pagam o imposto que tem que pagar em relação a isso. Elas não pagam nem 1%, nem nada. Elas não fazem isso porque senão o negócio quebrava. E o governo continua incentivando, que é isso que está acontecendo. Por isso que eu digo, acontecia antes. Os outros governos faziam isso. Mas esse governo agora está incentivando cada vez mais, né, retirando, perdoando dívidas, né, dos ruralistas, e injetando mais dinheiro ainda para que eles façam isso, né? Dando a força motriz aí para essa galera. Então é necessário que haja uma ação coletiva, sistêmica, né? Mais voltada para a educação, para que grandes ações sejam executadas através da união, né, dos coletivos. Primeiro com as minhas ações individuais e depois a gente trazendo toda essa ideia, né, para debate. Eu estou falando muito aqui, gente. Se vocês quiserem falar, não, fazer perguntas. Tá ótimo. Vamos resumir essa primeira parte que você falou, Li, que eu também estava lendo os materiais sobre o assunto. E, como você falou, no período de seca, é natural que esses biomas sofram com as queimadas. É normal, não é isso? Só que a maior parte das queimadas é por intervenção humana. Eu li que 90% é pela ação humana. E a ação humana é dada pelo agronegócio. Né? Então, são queimadas intencionais, não é isso? Quando a gente fala de cerrado, existe, em maior parte, né, bioma cerrado, existe os incêndios que eles são naturais, né, muito fortes. Então, tem brigadistas o ano todo ali trabalhando para combater os incêndios que são formados naturalmente. E aí não é nem tão naturalmente assim, porque existe toda uma intervenção no sistema ecológico, né, biológico, que a gente impõe também pela ação antrópica, que faz com que isso aconteça com mais frequência. Mas, de toda forma, ainda tem uma origem natural. Lá no Pantanal já é uma região mais úmida, né? Independente de tudo. Então, não é tão comum acontecer, né? O último dado que eu vi foi que 98% desses incêndios eles são provocados mesmo, em função do agronegócio mesmo. É um processo profundo, né? De degradação, enfim. E você falou bem no início da sua fala que está tudo interligado. E a gente sempre bate nessa tecla, né, Linda Li? Que a gente tem que parar com essa história de pensar que nós estamos aqui, né? E a natureza está na margem, né? É o resto. Não é. Nós somos tudo um corpo só. Nós dependemos da natureza. Né? A natureza não depende da gente. Nós dependemos dela. E as queimadas na Amazônia, me corrija se eu estiver errada, esse período de seca no Pantanal hoje, essas queimadas no Pantanal hoje, é reflexo também das queimadas da Amazônia que ocorreram agora, em 2019, né? Por quê? Porque a Amazônia que regula, né, a umidade do nosso país, o ciclo de chuvas. Então, não chegou a umidade para o Pantanal, não é isso? Então, para você ver como está tudo interligado, o desmatamento que acontece lá na Amazônia atinge o Pantanal aqui, né? E atinge os animais
E nós todos somos animais. Enquanto a gente não se enquadrar dentro desse grupo, que nós somos animais, a gente não vai criar a empatia necessária para poder brigar, para melhorar essa situação. Eu li, Lili, que no Pantanal existem 3 milhões, mais de 3 milhões de cabeças de gado no Pantanal. Então perceba a quantidade de pasto que precisa ser criado todo ano, né? Esse terreno revitalizado com queimadas. Então, a gente precisa, sim, acordar e aceitar que o agronegócio, sim, é o maior responsável pela degradação ambiental do nosso país, dos nossos biomas. Cerrado, Amazônia, Pantanal, todos pela intervenção humana. E o que a gente quer dizer aqui? Se a gente, não sei se você ia falar agora, mas no final, o que de fato, eu como indivíduo, Lili, a gente quer doar dinheiro, quer ir lá ajudar, mas é o que eu falo, o buraco é mais embaixo. A gente está mexendo só na pontinha do iceberg. O negócio é muito mais profundo, né? O que de fato eu como indivíduo posso fazer para que esse panorama, para que o meio ambiente não seja tão degradado, né? O que eu posso ajudar? Sim. Existe, aí a gente sabe que existe muito forte, né? Um conluio muito forte dessa bancada ruralista. Para vocês terem ideia, isso é um dado que eu não sabia, né? Fiquei sabendo recentemente em função dessa, não do Pantanal, mas em função das queimadas na Amazônia, em um movimento que a gente fez. Eu fiquei sabendo que ainda antes da mulher ter direito ao voto, ainda antes das pessoas negras terem direito ao voto, ainda antes das pessoas pobres terem acesso, né? A democracia, digamos assim, minimamente, que a gente ainda nem tem, do jeito que deveria ser, antes disso já existia a bancada ruralista estabelecida, né? E aí que eu digo assim, em relação às estruturas, né? Toda essa estrutura que prioriza os interesses de poucos, né? Em cima da exploração animal, ou seja, a terra concentrada, né, em propriedade e retirando essa questão do poder popular, né, da distribuição. E aí existe um parlamento, né, que sempre foi formado, e agora ele está bem forte também, né, com essa questão do incentivo agrícola. A gente tem mais de, acho que são 245, acho que são 245 deputados federais na Câmara da bancada ruralista, então eles são maioria, inclusive, né, eles têm um poderio muito forte. Então, e eles são quem continuam bancando, né? Antes de toda essa situação ali das mulheres começarem a votar, das pessoas negras terem direitos um pouco mais estabelecidos, digamos assim, desde antes disso, eles já tinham todo esse desmonte, né? E o incentivo à escravidão. Então, quem segurava nas costas a escravidão era o agronegócio. Quem é que continua fazendo isso? O agronegócio. Recentemente, a gente fez uma pesquisa com 72... Na verdade, não foi uma pesquisa, foi um trabalho de TCC que a gente levou para o Ministério Público do Trabalho para fazer uma denúncia, isso aqui na Paraíba, o professor Francisco, a gente enquanto ONG também, né? E foi uma denúncia de que 72 abatedouros legalizados na Paraíba, né? E aí não só em João Pessoa, até o final do território, eles tinham, aí as denúncias foram de trabalho análogo ao escravo, as pessoas sem serem remuneradas de maneira correta, questões sanitárias gravíssimas, né, de direitos violados também das pessoas em relação à segurança. Tinha crianças, então foi denúncia também no meio de trabalho infantil, e fora toda a questão ambiental, né, de poluição, enfim, tudo isso. E aí, tirando a questão da crueldade e dos maus tratos, né? E aí é muita coisa que está tudo interligado. Então, a mobilização política dessa bancada ruralista, e aí eu estou falando só desse exemplo aqui de Paraíba, né, para a gente ter essa dimensão. Como a Flávia falou, lá tem 3 milhões de cabeças de gado, né? E a gente tem no Brasil, uma curiosidade, que eu não sei se todo mundo sabe, mas a gente tem mais cabeça de gado do que cabeça de gente no Brasil. Então a gente tem muito mais... Parece mentira, né? Mas é verdade. Tem mais boi do que gente aqui. Isso, muito mais. Então essa bancada ela precisou se mobilizar politicamente, né? Ela consolidou... Lá quando a gente teve a formulação, né, da nossa Constituição, quando o doutrinador originário ele colocou a Constituição na sua etapa final, né, quando aquelas pessoas estavam trabalhando ali para estabelecer em 1988 a Constituição, foi fundada a União Democrática Ruralista, que existe até hoje. Isso aí foi em 1987. 1987, foi um ano antes da consolidação da nossa Constituição Federal. E eles fundaram essa União Democrática Ruralista, né, pelo Manuel Caiado, que hoje ele é o atual governador de Goiás, para vocês terem noção quem é que rege, né, a bancada ruralista rege um estado, não só lá, né, mas em outros estados também.
E isso durante a Assembleia Constituinte, né? Que aprovou a Constituição Federal de 88, e eles fizeram isso nessas pressas, assim, nesse momento, para impedir a inversão, né, das ideias em função da reforma agrária. Então, tudo para impedir a reforma agrária. Que até hoje a gente luta pela consolidação, né, os ativistas e tudo mais, pela consolidação da reforma agrária, porque isso é nossa principal meta, né, uma das principais metas que a gente tem pela libertação das pessoas também, porque a libertação animal, muito se engana se a gente acha que a libertação animal ela vai acontecer sem que haja a libertação do meio ambiente, sem que haja a libertação das pessoas, a libertação humana, a libertação social, né, que a gente ainda não está liberto. A gente vive dentro de um sistema de opressão, então uma coisa é interligada com a outra e a proteção dos animais ela não está dissociada. E ela não vai acontecer se a gente não interligar as causas, não conectar, né? Então, como eles têm todos esses deputados na Câmara, que são quase 250, né? Isso para compreender que, além das pandemias, né? O Jair Bozo lá, ele não é o único pandemônio, não, né? A gente tem já muito mais, no histórico, né, do nosso país, a articulação, né? Muito ferrenha, muito forte, muito estratégica dessa bancada ruralista, né? E apesar dele anunciar fortemente todo o desmonte ambiental e a devastação, né, do planeta, durante a campanha dele, porque quando você fala em mexer com a Amazônia, fala mexer com biomas, você está querendo devastar o planeta, que o Brasil é super importante, né, nesse cenário ambiental, você já está dizendo que vai acabar com tudo. E mesmo assim ele foi eleito. Então as pessoas, né, têm como é que eu posso dizer? Espero que esse arrependimento, né, já é um grande passo por isso ter acontecido. Somos todos responsáveis, né, por aquilo que fazemos e pelo que deixamos de fazer. Justamente. E aí, além de todo esse tumulto, né, da implantação desse sistema, tumulto que eu digo caos ambiental, caos social, porque o agronegócio ele puxa tudo isso, né, fora a questão do sofrimento animal, tudo está estabelecido. Então, essa posição genocida e ecocida, né, ela vem sendo aceita, cada vez mais aceita, a gente vem acostumando com isso, a gente vem acostumando com essa ideia. Então, conversar sobre esse desmonte gigante, né, é impossível a gente não falar do Ricardo Salles, por exemplo, o ministro do Meio Ambiente, que estrategicamente ele está ali com uma tarefa, e ele está cumprindo muito bem essa tarefa dele, né? Quando ele foi secretário, né, do Meio Ambiente, o que ele fez? Ele corrompeu, né, em função, ele melhorou, na verdade, as entradas, né, a situação de uma mineradora, de várias mineradoras, a atividade de mineração, ele começou a incentivar isso, aquilo dali, começou a trabalhar em função daquilo dali com supressão vegetal também, contra o meio ambiente, e ele foi afastado do cargo, ele responde por isso, e mesmo assim ele é o ministro do meio ambiente atual, né? Então, isso traz um sentimento, né, de revolta muito grande para a gente que trabalha com essa questão ambiental, educativa e tudo mais, porque é como se a gente não tivesse nem esperança, porque mesmo assim ele está ali fortificado, né? Toda essa bancada que é super forte está ali fortalecendo, dizendo, não, está errado, mas ele está aqui porque a gente que manda. Né? Então é muito complicado a gente estar com uma situação, né? Um sentimento de impotência. Isso, favorecendo mineradores, a mesma pessoa, é revoltante, mas a gente tem tudo isso, né? Então desde o início do mandato, né, ele cortou verbas, ele demitiu fiscais, né, colocou a intervenção do Exército já, mesmo que isso já está acontecendo, burocratizou a fiscalização, teve supressão de verbas também, diminuiu os fiscais de IBAMA. Então, tudo isso que vem acontecendo desmontou, né? Desmontou os cargos, ele mexeu nos setores, tudo que acontece, né, está sendo muito bem feito no sentido de ele estar cumprindo o trabalho para o qual ele está no cargo. É muito complicado. Então, a gente tem essa situação toda, né, de que, por exemplo, o Fundo Amazônia está ali paralisado, ele conseguiu paralisar o Fundo Amazônia, que está precisando também. Interferiu no INPE, né, quando a pessoa lá que estava, eu esqueci o nome agora, caramba, quando os dados, né, da devastação, do desmatamento começaram a ser divulgados pelo INPE, aí o cara foi afastado, enfim, e ele disse, ó, enquanto o INPE tem que entrar ali e fazer a manipulação das pessoas, então você não pode divulgar os dados reais. E aí ele disse, não, mas eu acredito na NASA. Então começou a colocar a NASA para jogo. A NASA então não é o INPE. Tirou, né, a autonomia do INPE e colocou a NASA. Daqui a pouco a NASA foi lá e disse, o INPE está correto. Aí foi lá, tirou o ministro também, tirou a pessoa que estava no cargo, o gestor. Enfim, é toda uma questão que a gente está vendo claramente o que está acontecendo na nossa frente, né?
é brincar com a inteligência das pessoas, é brincar com... É uma brincadeira. Aí daqui a pouco ele diz, não, ele queria colocar essa culpa, né, nas pessoas. Não, isso são os ambientalistas, é Leonardo DiCaprio, está fazendo a destruição toda e botando a culpa no governo federal. E assim, né, ele demitiu o presidente do órgão, então tudo isso. Não? E Salles ainda colocou o exército, né, para fazer o trabalho dos fiscais. Por exemplo, eles dizem, né, o exército está lá nesse momento. No Pantanal, na Brigadista. Cadê os brigadistas? E por que não tem mais brigadistas? E cadê os fiscais de Ibama? E cadê as pessoas ligadas aos órgãos ambientais? E cadê o incentivo? E cadê a verba? Cadê o dinheiro? Né? Então, é muito difícil. Ele vetou a participação popular. Aqui, eu vou falar de uma curiosidade que eu fiquei sabendo essa semana também. A gente tem a APAN, que é a Associação Amigos da Natureza, fundada pela Paula Fracinetti há muito tempo, inclusive desde antes da Constituição do Estado. Ela era citada na Constituição do Estado da Paraíba. Tinha lá a APAN, que podia fiscalizar. E dando o exemplo da PAN para estender esse poderio aos demais órgãos, e o que eles fizeram recentemente, eu soube que em 2019, eu acredito que nas emendas anteriores também, esse poder popular foi retirado, ou seja, a entidade civil não dá pitaco mais não. Não dá pitaco mais. Então, está lá tudo, a gente tem que se subordinar à SUDEMA. A SUDEMA, que é o órgão ambiental estadual daqui, nunca promoveu um concurso público, desde que existe. As mesmas pessoas estão lá. Não vou falar dos profissionais, são ótimos profissionais, que eu conheço muita gente de lá. Mas existe isso, né? E existe ainda toda essa dificuldade que esses profissionais ali enfrentam para realizar o seu trabalho. E que está piorando, né? Porque eles são da parte do meio ambiente, então isso aí está totalmente marginalizado na política montada hoje. E assim, ele já falou que não sai, o Ricardo Salles, né? O Bolsonaro já falou que não sai. E pronto, ele está lá e a gente tem que aceitar. Temos que engolir, né? Tem tudo isso. E aí, o Ulisses fez uma observação aqui, linda Lia, aproveitando o gancho do Ricardo Salles, que ele diz, Ricardo Salles não é o ministro do Meio Ambiente, e sim é o segundo ministro da Agricultura. Isso. Quem trabalha, né? Então, tudo isso aconteceu, né, em função de um acordo de politicagem. A gente está vivendo um acordo de politicagem. Nós estamos nas mãos desses governantes que fazem esse acordo de politicagem, né? Então, na tirada de vantagem. Então, eles interferem também nos grandes veículos de comunicação, né, para que não exponham demais, mais do que eles já se expõem, né, enquanto eles passam essa boiada aí, como ele já deixou bem claro, né, em várias situações, não só quando ele colocou essa expressão para jogo. E aí eles fazem uma maquiagem verde, aqui e ali, eles fingem, eles sorriem, né? Então fica bem difícil, porque eu continuo vendo, absurdamente, a gente continua vendo as pessoas defendendo, né? Dizendo, não, mas eles estão cuidando do meio ambiente. Eu ouvi isso hoje da minha tia, sabe? Então, ele está cuidando, vocês estão querendo atrapalhar o trabalho. Então, assim, a manha toda, né, é fazer oposição, fazer boicote a essa estrutura política de poder, né? E tentar visualizar uma perspectiva mínima, né, onde essas e as coisas mais importantes que a gente... quais são as coisas mais importantes que a gente quer? Quais são nossas perspectivas de futuro? A gente precisa visualizar isso e começar a colocar em prática, infelizmente, porque a gente não está numa posição muito confortável, né? Nós somos a geração que tem que fazer alguma coisa para a sobrevivência da nossa própria espécie. Então, movimentar essa geração e ver, né, no que vai dar, o que a gente precisa fazer. Então, tem gente que acredita que mudando internamente, né? Pode mudar? Pode. Muda a forma, né, como a gente enxerga os problemas do mundo. E quando a gente faz isso, o mundo se transforma. Tem muita gente que pensa assim. Já tem outras pessoas que dizem, não, não vou mudar internamente, mas eu vou começar a agir. Tem outras pessoas que acham que tem que se isolar, mas fazendo sua parte. E aí eu acho que o conjunto disso, né, é o que vai dar certo. A gente precisa pensar que para combater o agronegócio, a gente precisa embrulhar menos, desembrulhar menos, né, e descascar mais. Essa máxima aí é muito importante. Independente de ser produto de origem animal ou não, e principalmente se for, né? E se permitir, né, o espaço, para que a gente consiga conhecer os espaços de reprodução das agroflorestas, os sistemas de agricultura familiar, né? Que muitas vezes são fontes de descobrimento, a gente descobre novas hortaliças, novos alimentos que a gente não conhece, tão vastos, né? Coisas do tempo da avó, que para o agronegócio é difícil, eles não vão ter essa biodiversidade toda não, essa diversidade, na verdade, né, de alimentos. Eles não conseguem botar isso na gôndola porque eles trabalham no sistema de monocultura.
Então, a agrofloresta traz muito mais do que isso, né? Então, isso acontece porque o agronegócio ele realmente não consegue dar conta dessa diversidade. Então, tem toda essa situação, né, dessa produção não atender essa demanda, essa produção, a demanda de diversidade do que a gente precisa, né, o agronegócio. Então, tudo isso tem gosto de queimada, né? Isso tem gosto de seca. Quando você compra um produto, principalmente de origem animal, da gôndola do supermercado, tem gosto de aquecimento global, tem gosto de desperdício de água, tem gosto de destruição não só das árvores, das florestas, né, mas de toda a biodiversidade, de territórios indígenas e territórios quilombolas, né, camponeses que precisam desses espaços para sobreviver de fato. Então, isso está mexendo com o que a gente respira, isso está intensificando as injustiças sociais, o caos social está sendo instalado em função do agronegócio, né? E com essa roupagem de desenvolvimento econômico, que não tem nada de desenvolvimento, né? Porque a gente está compreendendo, eles empurram isso para a gente, mas isso não é desenvolvimento, muito pelo contrário. Lá na frente a gente vai ver o baque, a gente já está vendo esse baque, né, acontecer, e isso vai para as nossas costas, não vai para a conta dos 42 bilionários do Brasil, não, vai para as costas do povão mesmo, da galera. Então, também não adianta, né? Oi, pode falar, Flávia. Inclusive, no Pantanal, com essas queimadas, animais, bois, vacas, macacos, cobras, jacarés estão sendo mortos. E também indígenas da área perderam suas casas pelo fogo. Já não basta a falta de demarcação do território, né? Todo mundo é atingido. Então, o que Lindali está querendo dizer aqui para vocês? Que o problema é muito maior do que essa maquiagem que a gente vê na internet e na televisão. O problema é o sistema. A bancada ruralista é enorme. A gente não conseguir mudar nada porque eles estão dominando o poder. Então, primeiro de tudo, a gente está em época de eleição. A gente precisa colocar animalistas, pessoas que defendem realmente os animais e o meio ambiente lá nas casas legislativas, porque a gente precisa ocupar esses espaços. A gente não vai conseguir ocupar de imediato, porque não dá, mas a gente precisa começar essa empreitada, porque o agronegócio, como se vende na televisão, não é tech, não é pop, não é lindo, não é nada. Então, o agronegócio e a pecuária está matando o planeta. E nos matando também, porque se a gente for por esse viés de que os malefícios da carne vermelha, da carne branca, também, então mata tudo. Então, essa consciência que a gente quer trazer para vocês. Preste atenção no sistema, né? Preste atenção em quem você vai votar, para depois não reclamar depois. E observe os seus hábitos, porque os nossos hábitos alimentares influenciam diretamente na proteção, na preservação dos biomas brasileiros. Então, eu digo aqui claramente, consuma alimentos de origem vegetal. Considere o veganismo, o vegetarianismo estrito, porque é uma forma de viver mais ética, mais coerente. Então, se você não se importa com os animais, não tem problema. Mas se você se importa com o meio ambiente, você precisa adotar uma dieta sem origem animal, porque é altamente impactante para o meio ambiente, para o planeta, para a gente, para os animais, para todo mundo. Lili, a gente tem 5 minutinhos. Se você quiser fazer a explanação final, a gente já encerra, tá bom? Para além do meio ambiente, né, Flávia? Mas se você se importa com seus filhos, seus netos, né? Com o futuro das pessoas. E aí eu vou colocar um adendo também nessa tua fala, né? Do quanto é importante a gente, além disso, a gente se atentar da onde a gente consome, da onde que vem esse produto. A gente tá pegando esse produto vegetal da prateleira do supermercado, sabe? Mesmo que eu pegue orgânicos, esse orgânico pode ser proveniente de uma monocultura, né? Então, tudo isso, esses produtos com selo verde, essa roda de exploração dos supermercados que a gente acaba, exploração que eu digo da mão de obra das pessoas também, do meio ambiente, de tudo, que a gente acaba incentivando, né, quando a gente também não faz muito essa conexão. Depois eu acho que dá até para você divulgar, a gente pesquisar aqui quais são os lugares, né, que a gente tem aqui, as feiras agroecológicas, os espaços ligados ao MST, os movimentos que podem trazer comida de verdade, né, feita de maneira mais ética dentro de todo esse sistema, né, que está instaurado. Então, eu penso que é isso. A gente tem que se aproximar mais. Isso, né? E deixar a gente se desvinculou. Sim, eu penso em deixar de apontar o dedo, que eu penso que está acontecendo muito, para quem é mais vulnerável, inclusive, né, em relação à cadeia humana, especificamente. Que a gente diz, não, só aquelas pessoas ali que comem carne, e a gente tem que levar em consideração o nosso privilégio, né? O nosso privilégio que a outra pessoa não tem essa informação, inclusive ela é vítima de tudo isso, que faz ela acreditar que isso é bom para ela,
né? Então, a gente tem que entender quem é o inimigo, quem realmente é o inimigo, que ele é muito maior do que o que a gente pensa, né? Até porque essa lógica de cada um por si, eu vou fazendo o melhor para mim, a formação de grupinhos e tudo mais, isso não vai adiantar nada, né? A gente não vai adiantar muito, a gente tem que se fortalecer enquanto coletivo, a gente tem que se fortalecer buscando a defesa dos biomas muito fortemente, né? Como nossa obrigação básica, por mais que o governo federal tenha que fazer, a gente tem que entender que é nosso poder também, principalmente porque eles estão indo por um viés totalmente devastador, errado e de corrupção, né? Muito forte. A gente precisa tentar fortalecer a luta dos povos que estão dentro desse movimento, né? Dos povos indígenas, das pessoas que estão ali na linha de frente, né? As pessoas que estão morrendo na linha de frente desses combates, né, a devastação dos biomas desde sempre. Nós precisamos fortalecer a educação ambiental de base forte, muito forte isso. Exatamente. E é uma educação ambiental com viés revolucionário. Se a gente não pensar em ser revolucionário, nada adianta, né? Então, ser realmente revolucionário, defender a educação pública, defender os investimentos públicos, né, e a intervenção pública, né, para que isso seja desmontado, esse desmonte seja desmontado, né, das questões ambientais. Nós precisamos viabilizar de todas as maneiras possíveis, né, para que haja uma transição do mercado para o consumo de produtos agroecológicos. A gente precisa entender que isso é bom, né, não só para a nossa saúde, mas para tudo. Mais agrofloresta, mais feiras, mais gente trabalhando e vivendo com dignidade, mais forma de viver de maneira sustentável, de fato, né, garantindo a soberania alimentar, a sobrevivência das pessoas, do planeta. É viável? É viável, mas é preciso que a gente primeiro pense em mudar as relações de poder. E aí é onde a gente tem que ir lá na base e entender, né, quem é que se beneficia desses privilégios ao longo dos séculos, né, e que não vai abrir mão. Se a gente ficar, olha, vamos implantar essa lei, fazer isso, não vão abrir mão. Então a gente precisa realmente fazer uma mudança revolucionária e sistêmica, né, do coletivo, para assumir o controle do nosso destino, né, assumir essa questão do poder popular, onde o povo manda e o governo obedece. Isso precisa acontecer para ontem, senão a gente está fadado, já estamos fadados, né? Já é tão difícil a gente estar nessa perspectiva, e aí é que vem a questão da gestão popular dos rios, das águas, gestão popular da terra, né, da biodiversidade, tudo em harmonia com a natureza e desconstruindo, né, nossa própria prisão colonial, que a gente foi acostumado, que a gente aprendeu a ser assim. Também tem um processo de desconstrução nosso, da gente entender o quanto nós temos responsabilidade, né, e corresponsabilidade em tudo isso, mas sempre com esse olhar de empatia, porque a primeira coisa que a gente faz é apontar o dedo para outra pessoa que está lá consumindo produtos de origem animal, e aí que eu estou falando para o público vegano mesmo, né, e a gente precisa entender que esse não é o trabalho do veganismo. A gente precisa entender que o trabalho do veganismo é combater o inimigo, né, dos animais, né, e a gente entender quem é. A gente não identifica. Se a gente não identifica, a gente vai estar fortalecendo o negócio, né, vai estar ali dizimando também, ajudando a combater ali, a oprimir mais ainda quem já está oprimido. E as outras pessoas estão ali dando tchauzinho nas suas coberturas luxuosas, viajando pelo mundo com 42 bilhões de milionários no Brasil, né? No mundo, muito mais gente do que isso. E aí a gente não fala de salário máximo, a gente só fala de salário mínimo. Então a gente precisa começar a pensar, né, nesse poder do povo para distribuir melhor todos esses recursos, assim, né? Já que tudo é tomado como bem. Exatamente, Lili. Então a sociedade civil precisa se organizar, acreditar que pode mudar e passar a fazer parte da mudança, senão não adianta reclamar, né? Foi maravilhoso, Lili. A gente tem 30 segundos, já vai terminar o nosso tempo. E que fica a reflexão para as pessoas, né? A educação ambiental é o caminho, né? E a agropecuária, sim, é a maior devastadora do nosso planeta. Tem um documentário muito bom que é sobre a pata do boi. Eu vou deixar na legenda, porque já vai cair o nosso tempo, e para o pessoal assistir. Lili, um beijo, pessoal. Obrigada. Tchau, gente. Obrigadão. Foi maravilhoso. Tchau, gente. Obrigada. E quem disse que eu sei sair aqui? Não sei sair. Eu vou sair, você vai.